Boa noite a todos. É com muita alegria que eu estou aqui essa noite, que é uma luta muito grande que a gente vem travando, buscando auxiliar as pessoas com deficiência. Eu tenho que agradecer muito o prefeito Cleito, que nesse governo abriu um espaço para que a gente pudesse trabalhar, buscando criar dentro da escola um lugar para todos. Então, eu agradeço a presença do Cleito, do vice-prefeito Mair, dos vereadores Popó e Moisés, que promoveram esse encontro, né? A deputada Célia Leão, que sabe da nossa caminhada, né, Célia? As nossas amigas palestrantes, que aqui a gente está entre amigos, a batalha é em conjunto, é uma luta nossa. E quero aproveitar, agradecer a presença de todos vocês, inclusive das meninas que têm trabalhado comigo, não vou deixar de falar, que é a Érica e a Lucimara, que elas têm me ajudado muito nesse trabalho. Então, eu vou começar com um slide. Pode jogar. Na verdade, a minha fala, ela é baseada, tá, gente, na Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, de Nova York, onde o nosso presidente Lula promulgou o decreto 6949, de 25 de agosto de 2009. Então, a gente vai começar baseando numa lei. Então, o que é deficiência? Então, na verdade, a deficiência, ela é um conceito que está ainda em evolução. E ela resulta da interação entre as pessoas com deficiências e as barreiras devidas às atitudes e ao ambiente que impedem a plena e efetiva participação dessas pessoas na sociedade, em igualdade de oportunidades e demais pessoas. Então, na verdade, esse conceito de deficiência, ele vem muito ligado às barreiras encontradas. E aí eu trago a definição do que é uma pessoa com deficiência. Então, pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos a longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. E aí, sensorial, a gente coloca a cegueira e a surdez, tá? Essa convenção, gente, ela traz dentro da lei tudo o que nós precisamos saber para nos embasar de como atuar em relação à deficiência. Pode passar. A legislação que a gente se embasa, ela vem desde a Constituição Brasileira, o Estatuto da Criança e do Adolescente, Declaração de Salamanca, Lei de Diretrizes e Bases, Lei 10.436 de 2002, que depois a Regina vai falar um pouco para vocês, que é sobre a língua brasileira de sinais, que hoje o Brasil tem 2 línguas oficiais, a língua portuguesa e a Libras. O decreto federal que regulamenta essa lei, o Conselho Nacional de Educação e o decreto federal, que é a Convenção de Nova York. Dentro desse decreto, quando fala de educação, o que vem para a gente é assim: o sistema educacional inclusivo, ele deve garantir o direito à pessoa com deficiência sem discriminação, com base na igualdade de oportunidades, tendo como objetivos o pleno desenvolvimento do potencial humano. Esse é um objetivo primordial. Segundo, o senso de dignidade. Terceiro, o respeito pelos direitos. A autoestima. Quando uma criança é matriculada numa rede de ensino e que ela tem deficiência, nós temos que nos preocupar que essa criança, ela vá para a escola, mas que ela tenha ganho, que seja ganho a ganho. Não simplesmente matricular uma criança sem o mínimo de estrutura. Isso não é inclusão. A gente pode chamar até de exclusão. Ela precisa ter, no mínimo, o apoio. Dependendo, a gente sabe que cada deficiência tem a sua especificidade. Então, não dá para a gente também falar, não, esse aqui tem Down, vai ser assim. Não, esse aqui ele tem deficiência física, vai ser assim. Não é. Nós temos que ter todo esse preparo. Por isso que a gente não faz inclusão da noite para o dia.
Existe todo um trabalho a ser desenvolvido dentro disso. E não é fácil. Porque muitas vezes chega para a gente criança, tem que matricular? Tem, não pode negar a matrícula. Mas e aí? É simplesmente pôr na sala de aula e largar lá? Não é. Por isso que a gente tem que ter essa parceria com o Ministério Público, com os vereadores, com o Conselho Tutelar, com a família, de entender que nós vamos preparar o ambiente para aquela criança. Vou dar só um exemplo rapidinho. Recentemente matriculou uma criança com paralisia cerebral, uma criança usando fralda, se utilizava de cadeira de roda, mas graças a Deus, com entendimento com a família guardou, a educação providenciou, desde a cadeirinha para o ônibus, o lugar de o trocador, que a menina usava fralda, um cuidador para ajudar a alimentar. Aí a menina foi para a escola e hoje está estudando. Isso é inclusão. Você ter esse trabalho em cima da deficiência. Tá? Que mais a gente pode falar? Da participação na sociedade livre. Uma vez que eles podem ter acesso à escola, eles vão ter acesso à sociedade também. Recursos específicos. E aí a gente tem tecnologia assistiva, nós temos cadeiras apropriadas, mesas apropriadas, intérprete de Libras. Recentemente eu fiquei sabendo que tem uma aluna de Valinhos que estuda na Júlio de Mesquita, em Campinas, porque lá tem a pedagogia bilíngue que nós ainda não temos, né? E isso é muito bom. Nós temos as duas intérpretes que estão aqui hoje, elas trabalham nessa escola, uma escola pública da Rede Municipal de Campinas. Professores graduados, gente. Para poder lidar com isso, o professor tem que ter, no mínimo, o conhecimento. Então, a gente busca isso na educação, trazer para a nossa equipe professores que sabem lidar com essa situação, sem contar da importância que fala dentro da convenção, que é a importância da gente contratar professores deficientes. Porque quem sabe, vai saber fazer melhor. Não é, Popó? Prédios imobiliários adaptados. Nós estamos lutando para isso. O Cleiton sabe disso. Temos novidades logo, né, Cleiton? Mas a gente vai deixar mais para frente para contar. Mas nós estamos lutando mudando, né, a cara das nossas escolas. A capacitação. Nós precisamos também preparar os professores. Os professores que nós temos na rede, não que eles não tenham uma preparação, têm uma graduação, sim, mas não preparo para lidar com deficiências específicas. Porque, gente, não é fácil, eu sou professora. Quantas vezes eu tive aluno com deficiência? E o que a gente faz? Fecha os olhos? Uma coisa extremamente importante que a gente vem falando é a necessidade de fazer com que a própria comunidade escolar perceba que quando uma criança é matriculada na escola, ela não é só do professor. Ela é de toda a comunidade. Ela é do professor, ela é do inspetor, ela é do diretor, é da coordenadora, é de todos. E a equipe de apoio, porque se a gente não tiver uma equipe de apoio, um professor que vai lá auxiliar o professor a fazer um currículo adaptado, ou mesmo um auxiliar que vai ajudar a criança a ir ao banheiro quando precisa. Então, isso tudo demanda tempo, a gente não consegue fazer da noite para o dia. Continuando, Valinhos, quando nós começamos o trabalho, quando a Secretaria de Educação começou o trabalho, primeira coisa, vamos pesquisar o que tem de deficiência no município. Para nossa surpresa, nós descobrimos que nós tínhamos 105 alunos cadastrados como deficientes na rede pública. Nós achamos extremamente estranho, a secretaria achou, a Lucimara que trabalha no cadastro, e o que nós fizemos? Começamos a fazer um trabalho de busca ativa. Procuramos as entidades, a CESA e a PAI, que são grandes parceiras, e começamos a fazer um trabalho também junto à saúde, com o CEMAP e até a PAI, que nos auxiliou bastante com alguns laudos que eles estão fazendo. E nós já conseguimos encontrar mais 106 crianças, ou seja, o dobro. Isso porque nós estamos apenas começando. Então, nós temos hoje na rede municipal 11.332 alunos matriculados.
Segundo o IBGE, que a Cris já falou aqui, 23,9% em 2010 são deficientes. E segundo o relatório da ONU, a gente pode se basear por 14%, porque aí a gente não olha o idoso, né? Vamos olhar a criança. Então, se 14% são deficientes, 11 mil alunos, onde estão as crianças? Então, realmente é um trabalho de busca, de procurar encontrar essas crianças. A Secretaria de Educação iniciou esse ano com algumas ações. Primeira coisa, quando fizemos o pedido para as escolas que enviassem a lista das crianças com deficiências, nos deparamos que muitos não conheciam o que era uma deficiência. Então, o primeiro passo da Secretaria de Educação foi capacitar os diretores e os coordenadores, de acordo até com o cadastro da Prodesp, quais eram os tipos de deficiência. Depois foi feito um trabalho de parceria da educação com a saúde e assistência, justamente para ajudar não só nessa busca, como no atendimento das crianças que a gente já tinha encontrado. A parceria com a assistência e, inclusive, agora o Conselho do Deficiente vai nos auxiliar a estar fazendo essa busca para a gente poder encontrar onde está a criança e qual o tipo de deficiência. A gente chegou a fazer um mapa, estamos mapeando por deficiência a localização para depois melhor atender essas crianças. Temos convênios e parceria com algumas entidades, a PAI, a CESA, a Unisulliva, a Provisão e também a Escola Tiquira, em Campinas, que é a nossa parceira. Foi realizado como marco para iniciar esse trabalho o primeiro seminário de educação inclusiva com o tema deficiência visual. Já aproveito para convidar a professora Regina para a gente fazer um seminário sobre surdez. E Valinhos agora trabalha buscando a criação de um centro de referência para a educação inclusiva. Então, a deficiência está relacionada a um preconceito construído socialmente e culturalmente. Precisamos desconstruir esse conceito e tornar o mundo um lugar de todos.